tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês mais um pouquinho. O Arimatea está com problema na voz, mas já ele vai ficar bonzinho e volta a fazer os vídeos com vocês. Por hoje nós vamos começar com um texto bem interessante. Vamos lá ver? Porque é natural que as pessoas se perguntem como podem melhorar o mundo ao seu redor. Um equívoco comum é que para ser eficaz, uma pessoa precisa ser rica, política ou santa. A verdade é que é possível assumir a responsabilidade por si mesmo e pelos outros a partir do ponto em que está, sem grandes perturbações na própria vida ou no seu sustento. Pode-se começar gradualmente, primeiro melhorando a própria vida, depois ajudando familiares e amigos quando necessário, em seguida participando ou criando grupos com objetivos sociais louváveis e, finalmente, buscando um senso de responsabilidade pessoal direta pela humanidade. É importante que mais pessoas iniciem esse processo com a própria história. Como a própria história demonstra claramente, se você não criar o seu próprio ambiente, alguém o criará por você. E você pode não gostar do resultado. Se a Terra de fato pertence a uma sociedade extraterrestre opressora, então deve haver em algum lugar linhas de comunicação entre os seres humanos e guardiões. Parte da solução seria encontrar esses canais de comunicação e usá-los para iniciar negociações para pôr fim à dor e ao sofrimento na Terra. Essa proposta pode parecer totalmente absurda, pois significaria tentar iniciar um processo diplomático com uma sociedade extraterrestre ou, como os próprios governos estão admitindo, espiritual, cuja existência a maioria dos governos sequer admite, a fim de conquistar a liberdade da raça humana. Uma raça que a maioria das pessoas negaria estar sendo aprisionada. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Não sei se minha voz está boa ainda. Uma semana de gripe. É normal, essa época do ano, a gripe aqui na Europa, em qualquer país, com mudança de estação, do outono para o inverno, ainda mais aqui na Holanda. Eu amo a Holanda, eu sou apaixonado pela Holanda, sou casado com uma indo-holandesa, minha vida está aqui, meus amigos, família. Mas o clima da Holanda é algo barra pesada. No Canadá é tranquilo, o Canadá é muito mais frio, eu morei lá há 10 anos. Mas no Canadá é o seguinte, você sai no inverno sem aviso, abre a porta, cai morto. Congelado do outro lado, com 25, 30 abaixo de neve até o pescoço. É diferente. Aqui na Holanda é uma umidade incrível, um vento de 50 km, hoje está 50 km por hora. O tempo cinza, completamente cinza e úmido, umidade de 80%. Dentro de casa não, porque eu estou com o aquecedor ligado e tal, mas todos nós ficamos gripados, até os netos, todo mundo. E comigo afeta sempre sinusite, garganta, etc. E para quem já está numa idadezinha avançada, fica mais complicado. A Magdalena também ficou, mas ela se recupera mais rápido. Mas nós vamos lá tocar o barco. Ela fez a apresentação, eu melhorei, agora já estou começando a escutar minha voz de novo. Então vamos lá, pessoal, desculpem o atraso, mas nós estamos vendo aí essa semana que passou, independente das confusões políticas, né, da vergonha que está acontecendo aí no Brasil, nós vimos que a NASA fez uma apresentação pública sobre o que era o Atlas, né, e não houve novidade nenhuma. Ela disse aquilo que ela sempre diz, né, não é nada disso, não tem nada para ver aqui, circulando e tal, é apenas um cometa. Ela mente, mas com uma cara de pau que é impressionante. Ela mente desde que foi inaugurada. Toda a história da astronáutica é uma baita de uma empresa, de um conglomerado de empresas. Ela tem um lado civil e tem um lado militar, tem um lado ligado ao Departamento de Estado americano. E ela não vai nos contar.
Então os telescópios amadores já estão mostrando fotos do Atlas, mostrando completamente diferente daquilo que ela fala. Ele não é um cometa comum. Se é uma nave-mãe ainda não sabemos, mas vamos saber, porque agora ele mudou de direção, quando saiu de trás do Sol, agora está em direção a Júpiter, numa mudança de rumo impressionante, que não seria possível num cometa comum, e ele é gigantesco, gigantesco. Então o que deveria ser uma apresentação da NASA, uma transmissão ao vivo impecável, destinada a esclarecer o mundo sobre o objeto que viajou mais longe do que qualquer cometa, e deveria ter um comportamento super exótico, diferente de tudo que já vimos. Pois é, foi um ledo engano. Ela não falou nada sobre isso, sobre comportamento exótico, sobre as luzes, sobre etc, velocidade, mudanças de rumo, nada. Então, no dia 19 de novembro, durante a apresentação da NASA, que eles fizeram essa apresentação, algo parecia estranho. Desde o primeiro minuto, algo no ar por trás das palavras cuidadosamente escolhidas e do tom deliberadamente de calma tranquilizadora, do falso. Era possível sentir nas pausas entre as frases deles, como se os palestrantes estivessem se contendo sob uma pressão que não deveríamos perceber. Eu estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Era possível sentir isso nas pausas entre as frases, como se os palestrantes estivessem se contendo o tempo todo. Eles falaram, sim, sobre missões, instrumentos de calibração, atrasos processuais, mas o que eles diziam não era importante. O importante é o que eles estavam omitindo. Porque quando um visitante como o 3 Atlas surge do além do sistema solar mais antigo que o nosso Sol, carregando uma assinatura química que não corresponde a nada familiar, não se espera uma apresentação de slide com imagens borradas e a insistência repetida de que está tudo bem. Imagens bem melhores foram obtidas por astrônomos amadores pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Bom, todo mundo esperava clareza, né? Todo mundo, eu também, esperava detalhes. Embora soubesse que a NASA ia mentir de novo. Em vez disso, nós recebemos hesitação envolta em vocabulário científico, aquela verbologia, como um peso fora do alcance das câmeras. Né? O que a NASA viu e que não foi ao ar? Por que quase 20 espaçonaves capturaram dados e, de alguma forma, e que esses dados não estavam prontos para ser mostrados? Tem uma quantidade enorme de satélites de observação no espaço. Enorme, gigantesca. E todos os outros países das potências espaciais têm. A Índia, a China, a União Europeia, mas todo mundo trabalha em conluio. Nessa hora não tem barreira política ideológica. Nessa hora é um Estado paralelo. É um governo paralelo. Então, nós vamos ver que por que os detalhes mais incomuns, origens antigas do objeto, proporções químicas estranhas, velocidade, luzes, forças inexplicáveis, tudo isso apareceram apenas como flashes momentâneos antes de serem soterrados por palavras seguras e familiares. Pois é. Falaram e não mostraram absolutamente porra nenhuma. Não há provas e não há autoridade de qualquer tipo, nenhum presidente, academia, tribunal, congresso ou senado desse planeta que tenha o poder ou o conhecimento para decidir o que será o conhecimento de amanhã. A humanidade está em rota de colisão com inteligências extraterrestres desde que o Santos Dumont deixou a Terra no seu avião de seda e bambu, isso pouco depois da virada do século XX. A ciência e a tecnologia avançaram mais rápido entre ele e Hiroshima e as viagens espaciais do que toda a história da humanidade combinada. E durante esse período, do término da Segunda Guerra até agora, os 80 anos, o relógio evolutivo rodou rápido. A civilização desenvolveu uma engenhosidade técnica além da concepção anterior, mesmo para os mais visionários. Porém, na arte mais vital de compreender a si mesmo, o homem não fez progresso comparável. Até a próxima semana, pessoal. Espero estar melhor. Um abraço meu e da Magdalena.